Minha rapaziada, o técnico daí Hellman tá bem disposto a mudar cenários, né? Testou algumas situações ao longo das atividades, mas vai com uma escalação um pouquinho diferente. É, a gente deve ter uma mudança de formação, né? E eu queria falar primeiro sobre essa mudança de formação tática. Eu acho que fica muito claro que ele não confia no Beleze, né? Eu acho que essa mudança de estratégia fica muito, 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 muito claro que ele não confia no Beleze. Então, ele prefere mudar a estrutura, ele prefere mudar o cenário como um todo para não ter que escalar o Beleze. É duro, mas é um sinal que a gente vê aí. Aí, se ele não confia mentalmente, se ele não confia tecnicamente, a história acaba sendo outra, mas o fato é que não confia no Beleze. Então, a gente vai para um cenário de dois zagueiros, né? Um com Arthur Dias, Aguirre, Benavides e Fernando na lateral. Cara, confesso que não gosto da manutenção do Fernando. Acho que o Odair ele peca de um jogador que claramente se escondeu do jogo. É verdade que as principais chances que o Atlético teve na partida foram muito através do Fernando participando ali da construção, principalmente no segundo tempo, mas foram cruzamentos, jogadas pouco trabalhadas, sabe? Eu não quero o Fernando pra ficar cruzando bola na área. Acho que o Léo Derek ele teria naturalmente um leque muito maior de opções pra fazer esse jogo acontecer. Eu acho que ele muda muito a formação, a estrutura, a estratégia, pensando também em um Remo que vai optar mais pelo contra-ataque. E o contra-ataque do Remo ele pode ser de alguma maneira anulado pela capacidade de desarme do meio-campo quando você tem Patrick e Filipinho. Então ele não quer fazer essa bola chegar na nossa área. Ele quer, o Remo roubou bola e acelerou, a gente vai pressionar. O meio-campo do Remo tem dificuldade de trabalhar a bola, a gente vai tentar fazer com que esse meio-campo seja anulado, principalmente os jogadores com uma vertente técnica um pouco superior, Filipinho, Patrick, vão ter um trabalho ali de proteger ainda mais a zaga, porque o nosso setor defensivo vai ter um jogador a menos ou o nosso meio-campo vai ter um jogador a menos. Porque eu não duvido que o cenário que o Atlético se propõe a marcar em bloco baixo seja esse aqui, tá? Eu acho que o Odair pode inovar nesse sentido, cara, pensando numa linha de seis. Pensando numa linha de seis. Sendo bem sincero com vocês, acho que o Odair pode. O Odair pode tentar estruturar ainda mais defensivamente o Atlético, e aí você teria Zapelli, Patrick e Filipinho para roubar essa bola e o Viveiros lá na frente. Isso, obviamente, pro momento que o Atlético estiver defendendo. Porque eu também não acho que ele vai desproteger a última linha, sabe? Eu acho que tudo que o Papito fez até agora foi pensando em fazer com que a linha defensiva ela seja mais forte ainda. O Papito ele entende que a consistência defensiva é o que fez o Atlético subir. Então, nesse sentido, eu acho que tem alguma lógica. E pro Atlético atacar, eu acho que não muda muito a estrutura nos momentos de posse, né? Acho que não muda a estrutura nos momentos de posse. Luiz Fernando, Mendonça, Benavides, Fernando. Espero que, pô, até para reduzir o impacto negativo que o Filipinho tem de ser um jogador que constrói mal, botar ele como um terceiro zagueiro. E aí você, pô, quando tiver a bola, você mantém a estrutura. Quando mantiver a bola, você mantém a formação, sabe? Você, quando tem a bola, mantém ali os quatro homens por dentro para tentar gerar uma vantagem contra o time do Remo. E eu acho muito improvável que a gente não tenha. Eu acho muito improvável que a gente não tenha Fernando e Benavides com muita liberdade depois de reconhecer o comportamento dos laterais do Remo, né? São laterais que marcam muito por dentro, não são laterais que marcam por fora. Então, acho que a estrutura a partir disso, pensando nas opções, eu acho que ele erra de novo em ter Luiz Fernando e Mendonça. Pode ser que hoje ele prepare algo diferente para a gente ter o nosso jogo. Ele prepare algo diferente para ter o nosso jogo de transição funcionando um pouquinho melhor, até porque eu acho que esse jogo um pouquinho mais posicional faz com que o time ele tenha. Faz com que o time ele tenha uma estrutura ali que não necessariamente
pô, dar ao Remo o jogo que ele quer, sabe? Quando você retrai um pouquinho, quando você dá a bola pro Remo, o Remo se sente mais incomodado nos momentos que tem que construir, nos momentos que tem que fazer esse jogo ter sequência no campo de ataque, e aí sim oferece muito espaço para transição. Que a única explicação que eu vejo de manter o Mendonça e o Luiz Fernando juntos é pensar nesse espaço de transição para naturalmente você ter o Viveiros um pouquinho mais à frente, né? Naturalmente você ter o Viveiros um pouquinho, pô, sendo esse jogador de ataque ao espaço com companhia, né? Não deixar o jogo do Viveiros ser tão solo. Acho que no último jogo o Viveiros ele acabou se tornando um jogador muito isoladão ali, até pela falta de disposição do Luiz Fernando e do Mendonça trabalhar nessa bola, e a falta de disposição do Luiz Fernando e do Mendonça fazerem esse jogo evoluir, fazerem esse jogo desenvolver, sabe? Então, no final das contas, Luiz Fernando e Mendonça, eles precisam ser diferentes, porque se forem os mesmos jogadores que foram contra o Atlético Goianiense, a gente vai sofrer muito. O Mendonça, ele parece ter um pouquinho mais de predisposição para construir, né? Vamos ver o que acontece. Fernando e Benavides pelos lados, eu acho que acabam sendo jogadores que, como a gente falou, vão ter muito espaço para atacar a profundidade, vão ser jogadores com muita capacidade independente de ser um jogo de transição, um jogo mais posicional, de ter essa presença ofensiva destacada, não sabe? Fico preocupado com o Fernando, cara. Fico preocupado com o Fernando, vou ser bem sincero com vocês, é o jogador que eu menos escalaria nesse time. Acho que Filipinho e Fernando não são nem jogadores que. Não são nem jogadores que não agregam, são jogadores que comprometem. A escalação do Odair não tá me agradando muito, não. Vamos torcer pro comportamento do time ser o melhor possível em campo. Vamos torcer pro comportamento do time ser desequilibrante em campo. Mas, no final das contas, acho que o Odair, no momento que a gente precisava da manutenção que fez a gente chegar nas 7 vitórias seguidas, ele resolve mudar em sequência, muda a estrutura, muda a maneira do time atacar, muda a maneira do time defender. O Odair tá sendo muito ousado, porque ele tá trazendo a responsabilidade pro colo dele. O Odair tá sendo muito ousado, tá fazendo com que ele, assim, vire um dos principais responsáveis a partir de escolhas por jogadores que não vinham entregando. Então, no final das contas, eu sinto que o Atlético, ele é. Eu sinto que no final das contas o Atlético ele é um time que vai sofrer um pouquinho essa noite contra o Remo, cara. Vamos ver o que acontece. Valeu? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.